introdução de O Livro dos Espíritos. Começamos a nossa pergunta inicial, pedindo para que a gente desligue os nossos microfones e ligue rapidamente quando for para participar. Olá, Sayonara. Então, quando for para participar, liga, desliga, tranquilo. Alguma dúvida sobre o que vimos na semana passada? Alguém trouxe alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos lá para o conteúdo de hoje. Começando com: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, aqui ele não está falando dos espíritos em geral, ele está falando dos encarnados, ou seja, mundos que se prestam à encarnação de espíritos. Não é só o planeta Terra, outros mundos do nosso universo aqui conhecido por nós, não é? Também tem, vamos dizer assim, também são habitados, não todos necessariamente, não é mesmo? Porque aqui ele está falando de espíritos encarnados. Então, mas esses espíritos encarnados, pode acontecer de nós não os vermos? O que vocês acham? Será que existe algum corpo material que possa não ser visível a nós, mas ser considerado matéria, assim, do nosso plano? A gente sabe muito pouco, né? A Carol está falando. Eu também acho, Carol. Eu também acho. Se bem que meu nível de ciência é abaixo do alfabetismo científico, nem alfabetizada cientificamente eu sou. Mas eu acho, pensando em doutrina espírita, não é? E na questão da materialidade dos corpos, que a gente sabe muito pouco, não é? Se a gente for ver, por exemplo, na Revista Espírita, quando é descrito Júpiter, e como lá se dão as encarnações, inclusive como são os animais em Júpiter. Lá que nós temos espíritos como Beethoven, né? Ligados às artes, seria Júpiter um mundo superior à Terra. E os animais em Júpiter, eles já se apoiam nas patas traseiras e fazem serviços domésticos. Olha que interessante. Não é? Aqui, serviço doméstico, o máximo que o cachorro faz é trazer o jornal, mas já traz em pedaços, né? Porque é claro que ele já destroçou o jornal antes de trazer. Mas em Júpiter, né? Já há isso aí. Mas só que a gente olha para Júpiter, eles lá olham, né? A gente não, eu não olho para Júpiter, né? Mas quem olha para os planetas, as sondas que trazem as imagens, ainda não pegaram nenhuma cidade, nem ninguém passeando na estradinha com o seu animal, né? Então, a gente vai entender que existem diferentes graus de densidade de matéria também, né? A gente depreende, ainda já temos provas disso? Isso é a gente depreende, né? A gente, como se diz? Deduz. A gente deduz. Ok? Vamos adelante? Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma determinada região, uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Bom, agora ele está falando dos desencarnados ou errantes. Então, quando ele fala de errantes, ele não está falando dos espíritos superiores do nosso planeta, está? Não. Porque os errantes são os desencarnados que têm que o quê? Encarnar. Tem que reencarnar, né? O espírito no estado errante é aquele que está entre uma encarnação e outra.
entre a que acabou e a próxima. Ele está no estado errante, certo? Seria bom a gente lembrar que esse errantes aí não é espírito do erro, o espírito está na erraticidade, né? Aguardando reencarnar. Né? Exatamente. Exatamente. Erraticidade é esse período na espiritualidade entre uma encarnação e outra, né? Mas foi bem lembrado. Erraticidade. Sim. Então, os espíritos, por exemplo, os espíritos também desconhecidos nossos, porque a gente conhece muito mal, assim, o umbral, né? Umbral é alguma coisa que nos é familiar, mas nós conhecemos pela literatura, já que nós não lembramos. Mas o que ainda nos é trazido em termos de realidade é o umbral. Até mesmo as colônias espirituais descritas por André Luiz, por Dona Ivone, são colônias umbralinas, certo? Por exemplo, quando André Luiz se desdobra lá na colônia de Nosso Lar e vai com o seu corpo mental, porque o corpo espiritual ou perispírito fica na caminha lá de Nosso Lar, e ele diz, então, que ele se desdobra e vai para uma instância superior. Essa instância superior é acima do umbral. Essa instância superior, ela não é descrita, não vemos ela descrita facilmente por aí, né? Por que não? Por que os espíritos não se dedicam a descrever para nós as instâncias superiores? Inferiores. Por que eles não se dedicam Não, superiores. Por que eles não se dedicam a descrever para nós as instâncias superiores? Mônica, Georgina. Oi. Olá. Oi. Por que eles não se dedicam a... O que vocês acham? Será que é porque a gente não tem condição de entender? É porque não é... O que acontece? Você bota numa mesa um prato de comida e uma bela sobremesa, para onde vai a atenção? É sobremesa. Para o que é gostoso, né? Para o que dá mais. Então, o que acontece? Como nós somos muito imaturos, infantis ainda, é fácil tirar o nosso foco do que é essencial, importante, do que é... Agora que eu vi você, Patrícia, estava só vendo seu pescoço, agora que eu te vi. A gente tem uma facilidade para distração. Então, a gente ia ver congressos sobre as instâncias superiores, a gente ia ver palestras, cursos sobre instâncias superiores, e não íamos tratar da nossa evangelização e do que a gente tem, que é o arroz e feijão, é o bife, é o arroz e feijão, e a salada também, que é importante. A gente ia querer ficar lá na luz, ai, que tu tão lindo, tu tão belo, mas peraí, volta para cá. Ai, mas é tão difícil aqui. Não, mas é isso que a gente precisa. A gente tem que enfrentar, são as nossas feridas, para curar as feridas, para, enfim, podermos realmente participar dessas instâncias. Então, é o seguinte, o menos é mais. Para nós, é que nem culinária. O menos é mais. A gente fica assim... Vamos imaginar, por exemplo, um médium que recebe mensagens, um médium que fala das suas vidas passadas. Nossa, essa casa espírita, ela é vazia ou é cheia? O que vocês acham? Cheinha, né? Oi, Carol. Cheinha, né? Casa espírita que... Olha, lá tem um médium que fala das vidas passadas. Olha, vamos lá, todo mundo vai lá. Agora, eu pergunto, o que importa para nós saber qual foi a nossa vida passada? O que isso vai nos melhorar? Mas é a curiosidade, não é isso? É a curiosidade. Então, nós somos curiosos, o que nos lembra muito a criança, né? A criança é muito curiosa. A criança é muito levada pela sua curiosidade.
Então, os nossos mentores, nos conhecendo, nos sabendo, procuram lidar conosco como se lida com uma criança. Ou seja, quanto menos estímulo, melhor, porque ela se distrai facilmente com estímulos. Então, nós temos... inclusive, hoje a gente estava vendo aqui uma mensagem do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade diz, no mesmo parágrafo, em que ele fala sobre espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. A gente conhece bem esse, né? Mas qual é a frase seguinte dessa? Vocês sabem qual é? Eu acho a frase seguinte dessa uma frase que deveria estar juntinho, ou talvez até na frente da primeira. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Vocês lembram dessa frase depois da outra? Não, a gente não lembra dessa. A gente lembra das máximas impactantes. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Isso é o quê? Arroz, feijão, bife, salada, não é? Então, se todas as verdades se encontram no cristianismo, a gente precisa se dedicar a conhecer o quê? O Evangelho, exatamente. Né? Mas começa falando de... mas olha, tem as pedras, tem a cromoterapia. Vocês sabem que tem casa espírita que faz tratamento com cromoterapia? Vocês sabem disso? Por quê? Não faz mal, né? O que tem? Muitos companheiros têm essa pergunta aqui na garganta, e eu já ouvi muito, né? O que tem? Não faz mal. O que tem? Também é caridade. Pode ser caridade, mas é casa espírita? O que vocês acham? Não, não é casa espírita. Tá? Como existem outras digressões que não são da doutrina espírita, como também situações que aconteceram na Igreja Católica, em muitas situações, não foram situações do cristianismo, foram uma situação dos cristãos, né? Então, quer dizer, os cristãos imaturos podem tentar empreender várias coisas equivocadas. Por quê? Porque ainda temos imaturidade, né? Por isso que a gente precisa estudar Allan Kardec. Porque a gente vê que casas que entram em sistemas de modismo, porque são modismos, né? No sistema de modismos, são casas que não têm estudo profundo sobre as obras básicas. Pode ir lá ver. Não tem. A gente tem sim. Quantos estão lá? Quantos dos tarefeiros da Casa Espírita estão nesse estudo? Certo? São 5 pessoas. Quantos tem? Às vezes tem Casa Espírita, tem lá 50, 60, 70 tarefeiros. Aí tem 5 que participam. A Casa Espírita tem o estudo? Muito fraquinho, né? Porque tem que haver o quê? Um envolvimento, um comprometimento, porque a casa é reunião de quê? De todos que a formam, certo? A Casa Espírita não é uma entidade que incorpora nas pessoas. A Casa Espírita é a construção de todos que estão ali formando esse trabalho. Voltando. Cristina, os espíritos não encarnados ou errantes. Foi? Eu, Roberta. Roberta, oi, Roberta, te vendo. O que define ficar ou no umbral ou aqui com a gente? Como é que o espírito define isso? Muito bem. Ou no umbral, bom, aqui onde nós estamos pisando é o chão do umbral, tá? Então o espírito continua no umbral se ele estiver do nosso lado, ok, Roberta? Ok, eu tô aqui. Entendeu? Entendi. Então, o que ele não pode é subir além da vibração dele. Então, vamos imaginar que um espírito ainda muito ligado a vícios,
Ele vai conseguir subir a instância de nosso lar? Não. Nosso lar está no umbral, mas ele está no umbral superior. Ou seja, a vibração do umbral superior é muito mais leve do que a vibração do umbral inferior. O umbral é dividido em 3 faixas vibratórias. A inferior é exatamente a que começa na crosta. Entendeu? Entendi. Então, os mais pesados, vamos imaginar, eles vão estar... Isso, espírito umbralino, tá, Roberta? Tá. Porque também temos os trevosos, tá? Ah, tá. Então, acho que era isso que eu estava esquecendo dos trevosos. Tem os trevosos que estão abaixo da crosta, que também é uma faixa vibratória. A gente fica achando estranho, não acha estranho? Ai, mas ele fica embaixo do chão, mas para eles não é chão. Para eles é faixa vibratória. Tá ok? Entendi. Eles não estão no chão. Eles estão numa faixa vibratória mais densa. Ah, tem luz lá embaixo? Tem luz lá embaixo do chão? Não. Não, não tem. Eles sentem falta disso? Não. Não. Acho que não. Não sentem. Tá? Eles conseguem enxergar onde eles estão? Não. Consegue. Consegue. Consegue, tá? Mas a luz não é que a luz incomode, é porque não faz diferença, entendeu? A luz é importante para nós encarnados, certo? Sim. Muito bem. E, é claro, espíritos que estejam, vamos dizer, na mesma faixa que nós. Porque vamos imaginar que a gente desencarne hoje. Pá, desencarnou. Ah, não quero isso para ninguém. Respirem fundo, senti algumas pulsações aumentando, mas o que acontece? Se a gente desencarna hoje, a gente vai continuar tendo as mesmas necessidades que a gente tem aqui. Se eu sou uma pessoa solar, se eu gosto de sol, não é isso? Eu vou continuar gostando de sol. Lá em nosso lar tem sol? Tem sol, tem jardim, eles acompanham, estão em cima do Rio de Janeiro, então quando no Rio de Janeiro é dia, em nosso lar é dia, quando no Rio de Janeiro é noite, em nosso lar é noite. O relógio do tempo segue no mesmo ritmo do Rio de Janeiro, certo? Por quê? Porque no umbral nós ainda estamos ligados à crosta, até porque no umbral nós temos necessidade de reencarnar. Umbral é a moradia, a zona, né, dos espíritos errantes, até porque se nós fôssemos iluminados, não teríamos mais que ficar nessa roda compulsória de reencarnações. Deixaríamos de ser esses espíritos errantes, certo? Os espíritos bons, eles têm que reencarnar? Os espíritos bons, o que a gente aprende deles? Que eles ainda não são puros, não é? No mundo de regeneração, nós teremos que reencarnar no mundo de regeneração? Sim, nós teremos que reencarnar no mundo de regeneração. Imagina, senão vai morrer todo mundo, Carolzinha. Você está dizendo que não? Senão não vai sobrar ninguém. Você quer o fim da humanidade, Carol? Não. Eu falei sim. Eu entendi você fazer assim. Eu fiz assim. Não, tem duas Carol. Tem duas Carol. Não sou eu, então. É, você. Carol Machado. A Carol Machado diz que não. Mas se a gente for pensar que não, teria que morrer todo mundo. Carol Machado, a esposa do Sérgio Machado, não é? Não, a esposa do Sérgio... Não, sou eu. Carol Marcos Rodrigues. É Rodrigues Machado, tá vendo? O nome, gente, até quando eu me esforço eu consigo errar. Então, não é. É a Carolzinha Rodrigues. Carol,
o mundo de regeneração, a gente vai ter que reencarnar, porque se a gente está indo para lá e se não tiver ninguém, então vai cair um meteoro aqui e vai morrer todo mundo. Aham. Né? Então a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar reencarnando. O que vai acontecer é de que vão sair do planeta Terra os espíritos mais densos, né? Que ainda são renitentes no mal, que ainda tem um grau de, pode chamar de quê? De tendência ao erro mais violento, mais criminoso, de uma forma mais contumaz. Esses não vão ficar na Terra, esses vão embora. Quer dizer, como isso vai acontecer? Jesus, na sua grandeza, teve a caridade de não nos dizer, né? A gente não sabe como isso vai acontecer. Eu acho, assim, que tirar um montão de gente pesada desse mundo vai dar um certo trabalho, né? Mas eu, graças a Deus, não faço parte das equipes que trabalham nisso, então não é problema meu. Eu, sinceramente, eu não quero saber como isso vai ser feito, né? Só que a gente precisa estar o quê? A gente chegou um vírusinho aqui, que a gente mal olha a cara dele, né? A gente mal olha a cara dele. Eu não vejo a cara dele, mas os cientistas veem lá no microscópio. E botou a humanidade toda em polvorosa. Eu reassisti um filme daquele, exatamente o Armagedon, né? Aquele meteoro gigante que vem para a Terra. Você já imaginou se, em vez de ser um vírusinho que a gente não vê, fosse um meteoro que estivesse vindo para a Terra? A gente não está preparado, né? Então, é por isso que veio o vírusinho, né? Para a gente, assim, gente, calma, é um vírusinho. Não vai terminar com a humanidade, não. Veio aí, a peste negra não terminou. A gripe espanhola não terminou, né? Não vai terminar. Mas vamos nos cuidar sempre, né? Bom, vamos voltar aqui à vaca fria. Toda uma população invisível assim, porque a Robertinha perguntou, né? O que faz eles ficarem aqui perto de nós? Roberta, que eu estou agora te vendo bem aqui. Roberta, o que faz eles ficarem perto de nós? Nós. Entendeu? Nós somos a razão para esses espíritos ficarem perto de nós. As afinidades. Afinidades positivas e afinidades negativas. Vícios podem fazer com que eles fiquem perto de nós. Vinganças podem fazer com que eles fiquem perto de nós. Intentos para nos fazer mal como humanidade, né? Agora é uma coisa que está muito na moda, falando em moda, né? Lá no mundo invisível, que é exatamente como acontece no mundo físico. Não tem esses grupos de milicianos que tentam submeter uma população? Não existe isso? Na espiritualidade existe isso também, tá? Espíritos que tentam, através da violência, impor a sua vontade, que tentam, através de recursos de controle mental, submeter encarnados. Então, é por isso que nós temos que estar vigilantes, porque eles têm técnica. Mas nós não temos técnica? Qual foi a técnica que Jesus nos ensinou? A oração, a Mônica está falando orar, não foi, Mônica? Eu li seus lábios. Orar é uma técnica? É uma técnica mental? Orar é uma técnica mental. Então, Jesus já nos passou uma técnica mental, de nós buscarmos uma vibração onde estejamos salvaguardados, porque exatamente quando ele fala primeiro, vigiai é, primeiro, eu vou vigiar em volta? Primeiro, se eu olhar em volta, eu não vou ver ninguém. Vocês concordam? Não é vigiar, olha, anda na rua com cuidado, evita uma rua escura. Não, é vigiar dentro de nós. Porque quando ele fala para não cair em tentação, a gente tem que vigiar dentro de nós. Conhecermos quais são os pontos que nos são ainda perigosos, suscetíveis de cairmos. Eu tenho tendência à irritabilidade. É aí que eles vão investir. Eles vão tentar me deixar irritada.
para me tirar do equilíbrio. E quando me tira do equilíbrio, é só puxar o tapete e eu caio. Ah, eu sou uma pessoa que eu tendo ao medo. Ah, que beleza. Agora metade da torcida do Flamengo e todas as torcidas. Então, eles vão investir no medo. Eles vão investir aonde eles acharem uma porta aberta. Nas nossas fraquezas, é onde eles vão investir. Então, primeiro, quando Jesus diz vigiar, é conhecei-vos. Conhece aonde que está seu ponto fraco. Para que a gente possa tomar cuidado e tentar não... Daí, né, não deixarmos... Conhece? Eu tenho que sempre falar nisso. Eu não sei, pelos esforços que fazem conter as más tendências. Então, isso também é técnica. Essa já é uma técnica espírita, não é? Quando fala a definição do verdadeiro espírita, transformação moral, aquele que emprega esforços para conter as más tendências. Esforços para conter má tendência também é técnica. Isso está ligado a vigiar. Então, nós temos uma técnica na vigilância. Reconhecer as nossas fraquezas e contê-las. Mas não só isso. Porque lembrando o Salmo que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Porque esses irmãos, eles podem ser sombrios ou trevosos, mas são muito sagazes. Então, as técnicas deles são muito boas, como técnicas, claro, né? Não são boas no sentido moral, né? São boas no sentido de conseguir nos derrubar se nós não estivermos vigilantes em oração, usando a técnica de conter a má tendência, mas eu só posso conter uma má tendência minha se eu a reconheço como uma tendência. Se eu a defendo, estou perdido. Se eu defendo uma tendência ruim minha, eu estou perdido, porque eu vou cair no desequilíbrio e nem vou saber a placa do caminhão que me atropelou. Então, eu tenho que reconhecer a minha má tendência, se fosse só uma seria bom, as minhas más tendências, eu tenho que contê-las e, junto com isso, eu tenho que buscar a oração, eu tenho que buscar, e, de novo, oração não é não é isso que é oração. Oração é nós estarmos mantendo os nossos pensamentos no bem. Pode ser também a oração. Eu vou ter momentos que eu vou parar e vou orar. Mas não é só isso, porque eu não posso passar 24 horas do meu dia orando. Eu posso ser uma maluca. Então, quando eu estou arando, eu estou orando. Quando eu estou trabalhando no bem, eu estou orando. Então, quando eu estou atendendo uma criança, quando eu estou atendendo um idoso, quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, eu estou orando. E eu tenho que ter consciência disso. Não fazer, porque a gente se distrair, porque de novo, voltando lá, a gente se distrai fácil. Fácil. A gente escuta uma notícia, na hora a gente já fala, mas será? E aí agora? O que vai acontecer? Pronto, olha a portinha do medo entreaberta. Pruf, já tem um prontinho para invadir o nosso espaço. Tá? Porque eles estão sempre ali, na espreita, são oportunistas. E também para eles isso é uma técnica, esperar a oportunidade de agir. Certo? Tem uma historinha que o Richard Simonetti conta de uma médium muito dedicada. Prometo que é a última coisa, que depois eu volto para o estudo. De uma médium muito dedicada, de uma casa espírita. E os espíritos que queriam derrubá-la, queriam criar um problema para ela, tinham dificuldade, porque ela estava sempre em oração, ou seja, ela estava sempre vigilante, ela estava sempre proativa na serenidade, na confiança, no bom ânimo. Ok, eles estão só assim, deixa. E ela tinha evidência, ela os via, né? Aí teve um dia de manhã, que quem me conhece há mais tempo conhece essa história, teve um dia de manhã que o marido acordou, não tinha leite, o leite tinha acabado, o marido já esbravejou que não tinha leite, o cachorro subiu na mesa da sala, derrubou um vaso preferido da dona da casa, a empregada chegou atrasada, e aí o tumulto foi crescendo, as crianças acordaram atrasadas para ir para a escola, e o tumulto foi crescendo, e ela ficou
tumultuada. Nisso que ela ficou tumultuada, eles deram uma rasteira nela, ela caiu, quebrou a perna. Quer dizer, caiu acidentalmente. E aí ela que viu os espíritos, viu o espírito rindo para ela, dizendo assim, tá vendo? Conseguimos. Claro que eles não conseguiram nada, não é? Ela é que, na invigilância dela, acabou permitindo que o acidente acontecesse. Isso é uma coisa interessante. As coisas que acontecem conosco, nós somos os responsáveis, não somos? Nós somos. Mas esses espíritos viram para nós e dizem assim, tá vendo aquele problema na tua vida? Fui eu que levei para você esse desequilíbrio. Não foi, tá? Ele quer que nem terrorista que diz que foi ele que botou a bomba para ganhar a fama. Às vezes tem até outro grupo terrorista que foi o que botou, mas aquele outro que quer ganhar a fama de que ele que é o terrorista, ele que é o mauzão. Então, os obsessores, eles tentam nos convencer que são eles que criam nossos problemas, mas somos nós que permitimos que os problemas aconteçam na nossa vida. Então, não tem como dizer, foi o obsessor que fez isso acontecer na minha vida. Não foi. Foi a minha vigilância que fez com que uma coisa acontecesse na minha vida. E Deus permitiu que a coisa acontecesse na minha vida para quê? Para que não volte a acontecer de novo, certo? Aconteceu uma vez, foi ruim, foi invigilância. Se eu tiver mais vigilância, porque aquilo vai voltar a acontecer, o que vocês acham? A situação vai voltar a acontecer, para que não volte a acontecer a minha resposta que me levou a um desequilíbrio. Aí, quando uma coisa acontece, eu vou dizer, o que eu peço mais para Deus, que aquilo nunca mais aconteça. E ele vai dizer o quê? Para o seu bem vai acontecer. Então, é bom que você leve a lição disso aí, para que da próxima vez você aproveite melhor. Certo? E assim, Roberta, a gente vai, porque nós fomos desses espíritos que ficavam aqui, viu, Roberta? Agora a gente quer nosso lar, a gente quer ir lá para um umbral superior, para o bosque das águas, sabe? Andar de... Como é que é o nome dela? Como é que é o nome do... Alguém fala com os lábios. Roberta, como é que é o nome daquele ônibus? Aeróbus. Aeróbus. Muito obrigada. A gente quer andar de aeróbus, né? Mas antes não era assim. Antes a gente queria ficar era aqui mesmo, atazanando. Entendeu? Então você vê que com o passar do tempo a gente vai querendo coisas melhores para a gente. Voltando a Allan Kardec. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Tudo bem? Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Quando ele fala dos espíritos, ele está falando dos desencarnados. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no espiritismo. Nós temos o caso de poltergeist. Já ouviram falar de poltergeist? Geralmente onde existem adolescentes. Adolescentes têm aquela explosão, né, de hormônios. Então, o fluido vital ele fica muito intenso nesse momento. E espíritos podem se utilizar dessas energias para provocar fenômenos de efeitos físicos. Não é? Tanto que, inclusive, lá no caso das irmãs Fox, aquelas batidas, aqueles raps, aquele senhor que tinha morrido e se comunicava por batidas, elas eram adolescentes, não é? E eram fenômenos de efeitos físicos. Elas eram as médiums de efeitos físicos. Tudo bem? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Então, as relações dos desencarnados com os encarnados são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem,
Viu, Roberta? Os bons espíritos também estão por aqui, com a graça de Deus, tá? Também. Ai de nós, né? Você já imaginou se os anjos da guarda tirassem férias? Tirassem férias? Que desgraça ia ser na nossa vida? Não pode. Então, as relações dos espíritos com os homens são constantes, os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. Acho que já falamos bastante para entender sobre isso aqui. Tudo bem? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Quando é que elas são ocultas? Quando elas se dão pelo tic-tac, tic-tac, tic. Se dão pelo quê? Não é pelo relógio, não. Pelo pensamento. Pensamento, exatamente. Eu esqueço que o microfone está fechado. São tão ocultas que às vezes a gente pensa que é a gente mesmo falando com a gente, não é? São tão ocultas que a gente não percebe que a gente está tendo a casa invadida quando é perturbação, né? Ou então, quando a gente tem uma ideia abençoada que o anjo da guarda soprou, a gente diz assim, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa, eu sou uma cabeça genial, não é isso? Pois é. Então, vejamos aqui. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. A nossa revelia, aspas, né? Porque, na verdade, vai depender do quê? Sintonia. E a sintonia nossa está a nossa revelia? O que vocês acham? A nossa sintonia está a nossa revelia ou a gente comanda a nossa sintonia? Nós temos condições de comandar. Às vezes, é que a gente, às vezes, deixa isso para lá, né? Exatamente. A gente acorda de mau humor e, em vez de procurar ficar de bom humor, sai chutando cachorro, filho, mesa, não é isso? Porra, não fala comigo não, hein? Que eu tô de mau humor. Tipo assim, oi? E daí, né? Então, está na hora de começar a ficar de bom humor, né? Mas, então, isso é importante. Vai depender da nossa sintonia. Não está a nossa revelia, a nossa sintonia. É difícil, não é? Acordar de bom humor e pegar o bom humor, botar um arreio nele e falar assim, você não vai me contaminar, não. Não é difícil? Então, tem aquela pessoa que diz que acorda toda manhã de mau humor. Perguntamos, com quem que essa pessoa passa a noite, gente? Porque para acordar de mau humor deve ser uma péssima companhia, né? Então, temos que pensar sobre isto. Nossa revelia cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, mas não só da escrita, não é? Por exemplo, um espírito pode se materializar e falar conosco, certo? Também é um tipo de comunicação. O espírito pode ser por psicofonia, não só a psicografia. Tá, ele falou da escrita, da palavra que é da palavra falada, né? Tá certo. Ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes, pelos médiuns que lhe servem de instrumentos. Ok. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. No nosso caso, atualmente, a gente pode dizer o quê? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou espontaneamente, tá bom? Quem aqui evocar vai levar 3 palmadas. Não é para evocar espírito, tá bem? Eu não evoco espírito não, mas eu sempre chamo o vovô.
Porque vovô, onde foi que eu botei o livro? Vovô está lá trabalhando na colônia e recebe uma ligação, diz, meu Deus, a minha neta agora perdeu o livro, e quer que eu vá lá ajudar a procurar? É muito pouca caridade para com as criaturas do além, não é? Então, isso é uma evocação. Então, a gente precisa respeitar aqueles que partiram, que estão lá ocupados, e não chamá-los, não é? Isso é importante. Em reunião mediúnica, também se faz muito importante não chamar nenhum espírito à reunião. Por quê? Quem é que coordena os trabalhos de uma reunião mediúnica? Dos espíritos que vão chegar na reunião mediúnica. É o dirigente encarnado que faz a lista dos espíritos que vão ser atendidos na reunião? É o desencarnado. É a equipe espiritual, correto? Quando é o encarnado, assim, olha só, vovô de novo. Dessa vez era o outro avô que não estava nada bem, era uma pessoa extremamente perturbada, obsidiada. E aí eu decido ajudar meu avôzinho que morreu na reunião mediúnica. E aí, preocupado que meu avô tivesse caído na garra dos seus obsessores, afinal ele foi sempre tão obsidiado quando estava encarnado, eu decido chamar os obsessores de vovô para doutriná-los e liberar vovô da perseguição pós-mortem. Nobre, mas totalmente absurdo, uma temeridade fazer uma coisa dessa. Quem são os obsessores de vovô? Tenho eu condição de fazer esse trabalho? Estou eu simplesmente demitindo a equipe espiritual e me colocando como responsável pelos espíritos que vão ser atendidos? Ou seja, é de uma no mínimo, é uma insanidade, né? Esse dirigente precisa ser retirado imediatamente da função, porque isso traz um risco para o médium que vai atender, para a casa, para a vibração, para tudo, principalmente para o equilíbrio mental do médium. Vamos pensar. O dirigente encarnado é responsável pela equipe encarnada que está sob sua tutela. Vocês não acham? Se eu chamo um espírito que eu não sei de onde vem para ser atendido pelo médium daquela reunião, a que eu estou expondo aquele médium? Porque os espíritos que vêm selecionados pela espiritualidade, eles sabem exatamente qual médium vai vir aquele espírito, quais são as condições, tudo é muito trabalhado, às vezes com dias de antecedência, uma comunicação. Mas deixe estar, porque o dirigente, ele não teve essa ideia do nada. Na hora que ele teve a ideia, vocês acham que a equipe espiritual já não sabia que ele ia cometer aquela coisa, não é? Aquele ato, não sei como é que chama um ato desse. Então, às vezes, eles podem deixar que venha. Eu já participei de uma reunião onde isso aconteceu. Não foi o dirigente que fez isso, mas a médium, olha que bonita. O namorado dela estava sofrendo uma obsessão e ela, para ajudar o namorado, decidiu atrair o obsessor do namorado para a reunião. A equipe espiritual sabia disso? Sabia. Deixou o espírito vir? Deixou. Criou um problema gigante do tipo imenso? Criou. No final, ela... Então, chega a ser assim, ingênua. Ela foi e disse exatamente o que aconteceu. Não fui eu que atraí. Levou uma escovada do dirigente. Uma escovada. Nunca mais, né? Nunca mais. Aquilo podia ter criado um problema até mesmo para ela, né? Mas é claro que não estava havendo toda uma assistência da espiritualidade. É bom que a gente imagine que poderia ter criado, porque se a pessoa fica na insistência, às vezes a espiritualidade até deixa que se inicie um processo obsessivo, para ver se a pessoa para de cometer temeridade na vida. Porque não adianta você tentar toda hora evitar a pessoa de fazer uma coisa errada. E ela insiste, você explica, e ela insiste, você explica, e ela insiste, então você deixa ela ali, né? Cair, ralar o joelho, e assim, tá vendo? Era isso que eu queria que não acontecesse com você. Tá doendo? Agora você não vai mais cair desse jeito, não vai mais ralar o joelho.
Então, os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. A gente tem que tomar cuidado com a evocação do dia a dia nas comunicações ocultas. Quando, por exemplo, a gente está conversando e alguém começa a falar de um falecido. Tá? Uma conversa, bate-papo. Mas a minha sogra falecida, ou alguém falecido, e começamos a falar mal da pessoa. Só que, às vezes, a conversa pode ser pouco caridosa. E isso pode atrair o espírito para a reunião? Nós temos um exemplo disso aonde? Lá no caso do Obreiros de Vida Eterna, num dos desencarnados, são 5 casos de desencarnação em Obreiros de Vida Eterna. Num deles, durante o velório, as pessoas começam a conversar sobre um crime que havia acontecido e que o falecido havia defendido o criminoso, e começam a falar sobre o crime e sobre o criminoso. Eis que entra no velório, que antigamente era dentro de casa, né? Isso tem até no projeto Imagem, essa passagem. Entra no velório o obsessor, totalmente transtornado com o obsessor, o criminoso, né? Criminoso. Totalmente transtornado, e ele vai para cima daqueles que estão falando dele, dizendo que não era bem assim aquilo que tinha acontecido, e enviando para aquele grupo muitas vibrações nocivas. Então, quer dizer, é algo que a gente precisa. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu? Porque a gente vai conversando, né? Daqui a pouco, fulano morreu, mas começa a se falar de fulano. E deve-se evitar falar de quem partiu. Né? Então a gente pode falar mal dos encarnados? Bom, pelo menos ele não vai aparecer na conversa. Tá? Deve-se evitar. Mas ele não vai aparecer na conversa. Deve-se evitar. Até porque um encarnado pode não aparecer na conversa, mas pode aparecer alguém querendo defendê-lo, não pode? De qualquer forma, vamos evitar falar mal do povo, principalmente se o povo tiver desencarnado. As comunicações ostensivas, eu já vi os espíritos se manifestam. Podemos evocar todos os espíritos, nem vou comentar. Os que já animaram homens obscuros, esses aí eu não quero nem saber o nome. Como os das personagens mais ilustres, qual seja a época em que tenham vivido, ou de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Não vamos esquecer que esse foi, essencialmente, o trabalho que se constrói no livro Céu e Inferno. Né? No livro Céu e Inferno, que nós temos uma enorme coletânea de comunicações de espíritos que são evocados, mas aí são comunicações instrutivas. Essas evocações são superentendidas pela espiritualidade, que sabe exatamente quem vai ser evocado, porque esse trabalho é feito com antecedência. Hoje eu vou evocar esse. Então a espiritualidade ela vai trazendo, certo? Porque havia como fim o trabalho da codificação espírita. Então, tudo foi construído, secundado pelos espíritos. Mas o livro, então, O Céu e o Inferno, foi baseado dentro do que Kardec está trazendo aqui para nós. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natural moral do meio que os evoca. Então, aí nós temos essa simpatia, essa sintonia, essa afinidade vibratória. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos superiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos.
Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações. Mistificações também são o quê? Mentiras, mas mentiras não só do conteúdo, quanto também de quem é que está trazendo o conteúdo, tá? Eles dizem ser um, mas não é, eles são outros. Pois muitas vezes tomam nomes, é o que ele diz aqui, venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Bom, independente de ser uma reunião mediúnica, na nossa mente a gente pode fazer uma analogia que aconteceria mais ou menos a mesma coisa? Quando nós estamos sintonizados com calma, com bom ânimo, com confiança, nós também vamos atrair para perto de nós espíritos que vão estar também buscando aproveitar aquela sintonia para nos passar ensinamentos ou sugestões, orientações, mesmo que seja dessa forma oculta, né, através do pensamento. E se nós estivermos irritadiços, confusos, com medo, nós vamos abrir sintonia para quê? Para ficarmos mais agressivos, com mais medo, não é? Então, fechar uma porta que a gente abriu, às vezes exige exatamente esse esforço de conter uma tendência, porque se a gente abriu aquela porta é porque a gente já tem uma tendênciazinha a deixar aquela portinha aberta. É quando a gente vê, está aquela portinha aberta. Seja a portinha da agressividade, seja a portinha da maledicência, seja a portinha do medo, da dúvida, né? A dúvida também é algo complicado. A dúvida vai atingir o quê? A nossa fé. Então, pensamentos de dúvida, a gente tem que trazer logo o que em cima? Pensamento de certeza. Nós temos algum, vamos dizer assim, repositório de pensamentos de certeza que a gente pode utilizar para esses momentos? Qual seria esse repositório? Dona Georgina, a senhora que está falando aí, sim, qual seria esse repositório? O Evangelho, né? Eu li seus lábios daqui, muito bem. Você... Então é isso, o Evangelho está cheio de frases, palavras de Jesus que a gente pode lançar mão para dar uma levantada. Tentar cortar. Quanto mais cedo a gente cortar, o quê? Não vamos dizer que vai ser mais fácil, mas vai ser menos difícil a gente fechar essa porta, tá? Porque fácil não é, porque é tendência. Então não é fácil. Dizer não para uma tendência é que nem dizer não para chocolate quando a gente é tarado no chocolate. É difícil dizer não. Mas quanto mais cedo a gente colocar o não, menos difícil vai ser conter aquela tendência ruim. E é isso. Para hoje, alguma questão? Quarta-feira que vem, dia 27, começamos com dúvidas que possam ter ficado de hoje, ok? Tite bem? Cecília, a gente está gravando até agora? Meu Deus, que bênção. Cecília, querida, pode terminar a gravação, que agora nós vamos passar para as despedidas, beijos, desejos de uma semana. Tchau, Sai, desejos de uma semana maravilhosa. Tchau, Icleia.